Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como eu já estou mencionando para vocês, desde a nossa aula de ontem, teve início as nossas revisões e nós estamos revisionando os assuntos que nós já vimos no nosso livro didático, utilizando para isso a gramática, porque nós ainda não havíamos revisado os conteúdos pela gramática. E nós temos 3 capítulos para revisão. Nós temos o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Sendo que o conteúdo da nossa avaliação será somente o capítulo 4, tá ok? Para a gente não passar muitos conteúdos e não sobrecarregar vocês no momento de estudar para as avaliações, porque é muito importante vocês estarem bem concentrados, né, para a gente ter um resultado positivo nas nossas avaliações. Então, hoje, abram os livros na página 29, nós iremos continuar o conteúdo. Nós temos, na página 29, ainda 2 exemplos de oração subordinada substantiva completiva nominal. Primeiro exemplo: Floriano era consciente de não governar sem o auxílio dos fazendeiros. Eu tenho aqui na oração principal o nome consciente, que nós já vimos que é um adjetivo. Esse adjetivo sozinho não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento para poder formar o seu sentido. Quando eu digo Floriano era consciente, e se eu digo para você só isso, você vai me questionar: tia, mas Floriano era consciente de quê? Então, a resposta dessa pergunta é o complemento. Mais uma vez, qual é a diferença desse complemento nominal para o objeto? É justamente o nome que ele completa o sentido. Os objetos, tanto diretos como indiretos, completam o sentido do verbo. Já o complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Vocês já estudaram e sabem que existem 2 grandes grupos, o grupo dos nomes e o grupo dos verbos. No grupo dos nomes, nós temos substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, numerais e uma infinidade de palavras, enquanto que o grupo dos verbos abrange somente os verbos, certo? E o outro exemplo, os fazendeiros, os militares e a classe média estavam certos de que o novo governo atenderia aos seus interesses. Mais um exemplo de oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ok? Terminando a completiva nominal, nós passamos para a predicativa, que está aí no finalzinho da página 29. Ao estudarmos as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, vimos que elas são empregadas quando na oração principal há um verbo transitivo, isso é, um verbo que exige complemento. Algo diferente ocorre quando na oração principal não há um verbo transitivo, mas sim um verbo de ligação. Os verbos de ligação, como o próprio nome deixa claro, desempenham apenas a função de ligar os termos. Na prática, o termo que aparece depois desse tipo de verbo adjetiva ou qualifica o termo que veio antes. Esse termo vai ser chamado de predicativo. Quando a gente estuda lá na língua portuguesa, o predicativo do sujeito, quando a gente está estudando a sintaxe, a gente sabe que o predicativo do sujeito é uma qualidade que está ligada diretamente ao sujeito. Mas para essa qualidade aparecer dentro do texto, nós precisamos de um verbo de ligação que possa unir esse sujeito a essa característica que é somente dele. Aqui não é diferente. Nós vamos ter um verbo de ligação que vai fazer essa mesma função. Vai ligar o sujeito ao seu predicativo, à sua qualidade, à sua característica. Primeiro exemplo aqui da página 29. Após a proclamação da República, o Brasil continuou agrário. Qual que é o sujeito aqui da nossa oração? O Brasil. Nós temos depois de o Brasil o verbo continuou, que aqui está servindo como verbo de ligação. Por quê? O que vem depois de continuou? Vem o predicativo do sujeito, agrário. Gente,
quem foi que continuou agrário, mesmo depois da proclamação da República? O Brasil. Então, essa característica agrária só está relacionada ao Brasil, não está relacionada a nenhum outro termo. Por isso, nós classificamos agrário como predicativo do sujeito. Página 30. Quando o predicativo é representado por uma oração, nós vamos ter então uma oração subordinada substantiva predicativa, porque ela está ali funcionando como um predicativo do sujeito. Então, na página anterior, nós vimos um exemplo usando o predicativo do sujeito, o termo que a gente estuda lá na sintaxe. Aqui na página 30, nós vamos ter o exemplo da oração funcionando como um predicativo do sujeito. Então, acompanhe justamente comigo. A expectativa de alguns fazendeiros era que o Brasil fosse eternamente agrário. Então, eu tenho a oração principal, a expectativa de alguns fazendeiros era, e eu tenho a subordinada, que o Brasil fosse eternamente agrário. Quem é aqui, gente, o meu sujeito? Os fazendeiros, não é isso? O que esses fazendeiros esperavam? Qual que era a expectativa desses fazendeiros? Exatamente a oração subordinada, que o Brasil fosse eternamente agrário. Então, essa característica que a oração subordinada está nos fazendo menção, ela só é referente ao sujeito. É isso que qualifica o predicativo do sujeito. E no caso da oração, é isso que vai qualificar a oração que está funcionando como se fosse um predicativo. Próximo exemplo. A função de São Paulo era produzir café. Em Minas Gerais, fabricar leite. Eu tenho aqui dois exemplos em um. Eu tenho a oração principal, a função de São Paulo era, e tenho outra oração principal, e a de Minas Gerais. Então, nós temos a função de São Paulo, produzir café, e a de Minas Gerais, fabricar leite. Então, tenho duas orações aqui funcionando como predicativo. Por quê? Produzir café era uma função, uma característica que só São Paulo tinha. Não havia outro estado do Brasil que produzisse café como São Paulo produzia. Do mesmo jeito, a fabricação de leite pertencia a Minas Gerais. Até a política do café com leite em história que vocês já devem ter estudado. E essa fabricação de leite só era de Minas Gerais, não existia outro estado brasileiro que produzisse tanto leite quanto Minas Gerais. Então, eu tenho aqui duas características que são exclusivas de cada estado. São Paulo produzia café e Minas Gerais o leite. Percebem? O predicativo do sujeito é uma qualidade, uma característica, um traço do sujeito. Não vai servir para outros termos, somente para o sujeito. No exemplo acima, observe que o termo Minas Gerais é uma oração. E nesse caso, dizemos que o verbo foi omitido para evitar sua repetição. Poderia dizer, a função de São Paulo era produzir café, a função de Minas Gerais era fabricar o leite. Poderia. Mas aqui nós utilizamos uma figura de linguagem para omitir e indicamos isso pela vírgula, certo? E aqui no finalzinho da página a gente tem até uma imagem de um cafezal em São Paulo. Certo, gente? Predicativo do sujeito. E aqui, no caso, a oração subordinada substantiva predicativa vai trazer uma qualidade, uma característica que só é do sujeito. Gente, na página 31, nós chegamos à nossa última classificação, que são as orações subordinadas substantivas apositivas. Essa oração atua como um aposto da oração principal. Chamamos de aposto uma palavra ou uma expressão que explica, especifica ou resume um termo da oração. Em geral, a oração apositiva é precedida de dois pontos, mas também pode ser empregada entre vírgulas ou travessões. Quando a gente estuda aposto, gente, lá na sintaxe, a gente estuda como um termo acessório da oração, que eu até expliquei para vocês, que ele na verdade não é acessório, não é uma coisa que a gente possa retirar, ele é fundamental, dependendo da situação, e a gente estuda junto com o vocativo, lembra? Um termo que a gente usa na oração para chamar a atenção do meu interlocutor. Pai,
Irei para a casa do meu amigo. Então, pai é o meu vocativo. Eu estou chamando a atenção do meu interlocutor. Enquanto que o aposto é aquele termo que pode explicar, especificar, resumir, enumerar o termo da oração. E qual é que é a grande sacada do aposto? O aposto, ele é muito simples de identificar visualmente, porque sempre vai ter um sinal de pontuação que está fazendo referência àquele aposto. Então, o aposto pode vir entre as vírgulas, o aposto pode vir depois dos 2 pontos, o aposto pode vir entre travessões. Então, esse sinal gráfico, que é o sinal da pontuação, facilita muito a compreensão da gente, porque dá para a gente olhar e de cara perceber que aquele termo é um aposto. Vamos ver os exemplos aqui da página 31. Os fazendeiros focaram no seu conhecido interesse, 2 pontos, que obtivessem grandes lucros. Aqui eu tenho um aposto até explicativo, não é isso? A minha oração principal, os fazendeiros focaram no seu conhecido interesse. Tia, que interesse é esse? Aí eu te trago o interesse específico, explicado, depois que obtivessem grandes lucros. O que tem antes da oração subordinada positiva? Um sinal gráfico de pontuação, 2 pontos. Sempre aparece um sinal de pontuação. A próxima oração. Rui Barbosa teve uma ideia. Que ideia foi essa? Criar um plano econômico para estimular o crescimento industrial. Então, depois de ideia, que é o último termo da oração principal, o que vem, gente? 2 pontos. Mais uma vez, o sinal gráfico te dando uma ideia de que aquilo que você vai ler, que você vai ter contato, pode ser um aposto. E nesse caso, pode ser uma oração subordinada funcionando como aposto. Último exemplo, da página 31. A ideia de Rui Barbosa de que o governo emitisse dinheiro gerou o encilhamento. Eu tenho aqui entre vírgulas o termo em negrito, né, que é o nosso aposto. E outra coisa do aposto que eu ainda não citei. Quando a gente vai estudar aposto, nós sabemos que ele pode estar dentro da oração, mas se ele for retirado, ele não prejudica o entendimento, porque ele está ali nessas 3 funções de explicar, especificar, resumir. Então, por exemplo, aqui no último exemplo, se eu tiro o aposto, como que fica a oração? A ideia de Rui Barbosa gerou o encilhamento. Para que serviu aqui o aposto? Serviu para eu explicar que ideia foi essa do Rui Barbosa. Mas se eu retiro o termo, eu não tenho o sentido da oração prejudicado, tá? Então, lembre-se que o aposto também serve nessas funções. Ele também pode ser identificado se ele for omitido da oração e se mesmo assim, graças à sua omissão, a oração continuar fazendo sentido. Na página 32, nós chegamos nas nossas atividades. Como eu disse para vocês, eu vou fazer a resolução delas juntamente com vocês durante as nossas aulas, tá? Então vamos lá. Primeira questão. A palavra república vem do latim e significa coisa pública, do povo. Por esse motivo, em sua essência, essa forma de governo deveria representar o modelo no qual o Estado se encarrega de atender aos interesses gerais dos cidadãos. Apesar disso, quando a República foi proclamada no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, não atendeu ao povo. Utilizando essas informações e os seus conhecimentos sobre a chamada Primeira República e o que vimos neste capítulo sobre orações subordinadas e substantivas, indica a oração que completa corretamente a frase a seguir. Qual que é a frase? A proclamação da República atendeu. Aí nós temos, letra A, que o povo tivesse seus interesses preservados, não é a correta. B, atendeu à manutenção dos interesses das classes sociais privilegiadas, também não é a opção correta. Letra C, que é a opção correta, há um desejo de militares, fazendeiros e cidadãos da classe média urbana. Resposta correta, letra C. Segunda, para realizar uma atividade interdisciplinar, os professores de língua portuguesa e história do 9º ano entregaram o texto a seguir aos alunos. A Primeira República.
Estudar o fim do Império nos ajuda a entender como se instituiu a Primeira República. Isso porque a Primeira República corresponde ao fim deste, em 1889, até a Revolução de 1930. Liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, o movimento destituiu do poder o último imperador do país, instaurando uma nova forma de governo, a República. Esse acontecimento não alterou as estruturas socioeconômicas brasileiras. As desigualdades e a economia frágil continuaram as mesmas. Insatisfeitos, diversos setores da sociedade decidiram que não se conformariam. As pessoas estavam conscientes de que os parâmetros jurídicos não limitariam a participação política. Por isso, diversas revoltas populares surgiram, tanto no campo quanto na cidade. Lembre-se de que canudos e contestados surgiram a partir disso. A análise cuidadosa desses movimentos é que nos levará à instauração da República. Página 33. Após fazer a leitura do texto com a turma, o professor de língua portuguesa mostrou aos alunos que o conhecimento sobre as orações subordinadas substantivas é importante para nos ajudar a ler e produzir textos de maneira mais eficiente. Para exemplificar o conteúdo, ele retirou do texto um tipo diferente de oração subordinada substantiva. Diante disso, que trecho ele retirou para exemplificar? Aí nós temos da letra A até a letra G frases que nós precisaremos completar aqui que demonstrem essas orações. Então, na letra A, qual é o exemplo que ele tiraria para exemplificar uma oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que funciona como sujeito? Estudar o fim do império, ok? Letra B, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que não se conformariam. Letra C, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta desenvolvida, de que canudos e contestado surgiram a partir disso. Letra D, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida, a entender como se instituiu a Primeira República. Letra E, uma oração subordinada completiva nominal, de que os parâmetros jurídicos não limitariam a participação política. Letra F, uma subordinada substantiva predicativa, que nos levará à instauração da República. E letra G, uma oração subordinada substantiva apositiva. As desigualdades e a economia frágil continuariam as mesmas. Gente, aqui da letra A até a letra G são só exemplos dessas orações, tá? Que foram retiradas desse texto da página 32, tá bom? Terceira questão. Uma das orações abaixo não é subordinada substantiva. Identifique qual é e explique por quê. Na letra A nós temos: na República convinha lutar por melhorias socioeconômicas. A letra B: o coronelismo perdeu força após a Revolução de 1930, mas algumas práticas continuaram por muito tempo. Vamos lá. Na primeira frase, que é da letra A, nós temos um período subordinado, não é isso? Nós temos a oração principal e uma oração subordinada. Mas já na letra B, nós não temos período composto por subordinação. Na verdade, nós temos um período coordenado. Lembra? Duas orações independentes que estão unidas através de uma conjunção. Então, nós temos: o coronelismo perdeu força após a Revolução de 1930, que é a primeira oração coordenada, e a segunda: algumas práticas continuaram por muito tempo. E eu tenho a conjunção mas, que é aquela de contrariedade, juntando elas duas. Então, a resposta da terceira, letra B, pois aqui não na verdade, não existe uma oração subordinada, e sim orações coordenadas, ok? Quarta questão. Faça como o professor e retire do seu livro de História, no capítulo sobre a Primeira República, um exemplo de oração subordinada substantiva.
Agora, essa questão vocês precisarão fazer porque eu não tenho acesso ao livro de história de vocês, tá bom? E para finalizar, gente, página 34, questões de escrita, pontuação das orações subordinadas substantivas. Primeira questão. Quanto à pontuação, as orações subordinadas substantivas seguem as mesmas regras de um período simples. Assim sendo, não se separam por sinal de pontuação. Por exemplo, sujeito de predicado, substantivos e verbos de seu complemento, verbos do predicativo do sujeito e etc. As orações subordinadas substantivas apositivas, entretanto, são separadas da oração por 2 pontos, mas podem ser marcadas também ou por travessões ou vírgulas. Leia com atenção os períodos abaixo. Pontue-os quando necessário e classifique as orações subordinadas que estão neles presentes. Letra A. Só tenho uma vontade, que você volte logo. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Onde que está o aposto? Que você volte logo. Aqui é um aposto exumitivo, um aposto resumitivo. Eu só tenho um desejo, não é isso? Estou resumindo o termo da oração. Então, como que a gente pontua essa frase? Só tenho uma vontade, essa oração, perdão. Só tenho uma vontade, 2 pontos, que você volte logo. Oração subordinada substantiva apositiva. Letra B. É preciso estar atento e forte. Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, funcionando aí como sujeito, e reduzida de infinitivo. Por quê? Nós temos aqui o verbo estar, e ele está terminando na conjugação do infinitivo, na primeira conjugação, AR. Segunda questão. A vírgula pode ser usada para separar no período termos que exercem uma mesma função sintática. Assim, leia os períodos abaixo com atenção e empregue a vírgula da maneira correta. Então, vamos lá. Letra A. O ideal é que não veja, que não fale e que não ouça nada. Olha aí, na hora de ler eu já dei a pausa. O ideal é que não veja, vírgula, certo? Nós só temos vírgula aí depois de veja. Letra B. Resolvi plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Novamente eu fiz a pausa. Resolvi plantar uma árvore, vírgula, e aí o período termina da mesma forma que está. Só tem a vírgula aí depois de árvore mesmo. Letra C. Eu já disse que não quero mais vê-lo, que não quero mais ouvir seu nome, que não quero mais saber que ele existe. Nós temos vírgula aí em 2 momentos. Eu já disse que não quero mais vê-lo, vírgula, que não quero mais ouvir seu nome, vírgula, certo? Terceira questão. Assinale a alternativa correta em relação à pontuação das orações. A alternativa correta, quanto à pontuação da oração, é a letra C, ok? Os militares reivindicavam que fosse instituído o regime republicano forte, vírgula, que mudanças políticas e econômicas favorecessem a classe média urbana e que o executivo controlasse o legislativo e o judiciário. Ok, gente? Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, encerramos também o capítulo 2, ok? Até a nossa próxima aula, quando nós iremos continuar com a nossa revisão.